Olá e seja bem-vindo ao segundo episódio da Semana do Alemão e-Fritz. No decorrer desta série de vídeos eu vou te mostrar na prática como você é 100% capaz de sair do zero no alemão e chegar até o nível avançado desta língua. Eu te mostrarei como qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer nacionalidade, tem sim capacidade de aprender esse idioma e te mostrarei o que fazer na prática. Na aula de número 1, nós aprendemos o que não fazer na hora de estudar e o que fazer. E também quais eram as duas principais engrenagens do aprendizado e qual o motor que as fazia girar em sincronia. Sendo assim, se você perdeu o episódio 1, volte lá e assista, pois nele eu também apresento brevemente algumas técnicas para multiplicação de vocabulário através da nossa metodologia. Então eu considero ele um dos episódios mais importantes desta série. E na aula de hoje, nós teremos uma aula completa de alemão, onde você aprenderá suas primeiras palavras e frases, saindo do absoluto zero, já com a pronúncia, através da nossa metodologia de ensino. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que participaram deixando um comentário ontem aqui no vídeo gravado e também a todos que participaram da aula ao vivo que tivemos ontem. Meu muito obrigado a todos vocês e eu realmente fico bastante feliz de ver essa comunidade que está se criando em torno do idioma alemão. No vídeo de hoje nós teremos uma aula completa de alemão para viagens usando a nossa metodologia em animação e-Fritz. E essa metodologia é fruto do trabalho de anos lecionando alemão para brasileiros e também como tradutor, tal como eu contei lá no vídeo de número 1. No decorrer dos anos, eu fui aprimorando meus métodos até chegar nessa metodologia que comprovadamente mostrou uma aceleração no aprendizado dos meus alunos. Sendo assim, nossa aula de hoje será totalmente baseada nesta metodologia e você também aprenderá um pouco mais a fundo a técnica de multiplicação de vocabulário, onde a gente transforma um verbo em outras palavras. E esta será uma aula que vai te ensinar o alemão de verdade. Você não vai ficar decorando frases prontas. A todo momento você vai aprender o que está acontecendo de fato naquela frase. Você vai aprender gramática, mas sem aqueles termos chatos de gramática. Em nenhum momento você vai me ver falando aqueles termos chatos gramaticais. Mas eu vou ensinar a você a estrutura no idioma de modo que você também se torne capaz de criar frases e entender de fato o que está acontecendo naquela frase. Diferente de outros métodos que apenas pregam que você deve decorar frases prontas num aplicativo chamado Anki. E na sequência da aula, eu volto para ensinar você a aplicar o cronograma de estudos meu, que permite você ter um contato regular correto com a língua, no material, no conteúdo que você vai aprender aqui neste vídeo. Então, aproveite a aula e eu volto logo na sequência. Suponha que você viaje para Berlim, a capital da Alemanha, e uma das cidades mais lindas do mundo. Porém, você não sabe nada de alemão. É justamente esse o tema de nossa aula. Iremos aprender alemão saindo do zero até chegar em nossas primeiras frases. Vamos começar pelo basicão de sempre. Sim, em alemão dizemos ja. Ja. Preste atenção ao guia de pronúncia logo abaixo. Este guia reconstrói as palavras no alemão de acordo com os sons das letras no português, facilitando assim a memorização e a pronúncia. E como dizer não em alemão? Não em alemão dizemos nein. Nein. Preste atenção ao guia de pronúncia. Mas professor, e se algum alemão vier falar um montão de coisas comigo? Como faz? Neste caso, você pode responder que não fala alemão em alemão. Isso talvez deixe o alemão de nossa história um pouco confuso, mas irá facilitar muito as coisas. Para isso, você utilizará a seguinte frase: Ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Preste atenção à pronúncia desta frase. Vale lembrar que as letras CH no alemão têm o som de um chiado, como na palavra cachorro, porém pronunciado mais no fundo da garganta. A palavrinha ich é a pessoa eu. Spreche significa falo. Kein significa nenhum. E Deutsch significa alemão. Temos literalmente
Eu não falo alemão coisa alguma. Dito isso, você pode até dizer de onde está vindo, falando o seguinte: Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Note que esta frase é um tanto semelhante a esta frase no inglês, I came from Brazil. Tá legal? E a palavrinha come significa venho. Aus aqui indica que você saiu de um lugar, que deixou o seu país de origem. Mas é claro que esta palavrinha pode ter inúmeras traduções no alemão dependendo do contexto. Tente pronunciar esta frase comigo. Ich komme aus Brasilien. Após se explicar e dizer que você não fala alemão e que veio do Brasil, talvez você queira saber onde fica o banheiro do aeroporto, não é mesmo? Vejamos então como perguntar isso. Wo ist das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Preste atenção ao guia de pronúncia. Se você preferir, você pode pausar o vídeo e fazer algumas anotações em seu caderno. Wo aqui significa onde. Ist significa fica. Das Badezimmer significa o banheiro. O banheiro. Onde fica o banheiro? Obviamente, você também pode usar a palavra toilette, que os alemães irão entender. Porém, antes de continuarmos, eu quero explicar a origem da palavra banheiro aqui ao melhor estilo de nossa metodologia. A palavra Badezimmer pode ser dividida ao meio. A palavrinha Bade significa banho e a palavra Zimmer significa quarto. Ao unirmos estas duas palavrinhas, temos uma palavra maior, uma palavra composta, a palavra banheiro, Badezimmer. No tradução literal, quarto de banho. Eu certamente não quero entrar em detalhes gramaticais aqui, porque não é este o objetivo. Porém, minha intenção é apenas mostrar que muitos palavrões no alemão nada mais são do que palavras menores unidas em uma palavra maior. Tá legal, você já disse que não fala alemão e que vem do Brasil. Já foi ao banheiro e está pronto para seguir viagem. Mas antes mesmo de sair do aeroporto, bate aquela fome e sede. E agora, como dizer para alguém que você está com fome e com sede? Vamos aprender primeiro a dizer sede e fome em alemão. A palavra sede em alemão é a palavrinha Durst. Durst. Preste atenção à sua pronúncia. E a palavra fome dizemos Hunger. Você pode notar que a palavra Hunger em alemão é semelhante à palavra fome no inglês. Para dizermos que estamos com fome ou com sede, basta utilizarmos o verbo ter, haben, e falar literalmente eu tenho fome ou eu tenho sede. Vejamos como ficaria esta frase. Para dizer eu estou com fome, diríamos Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Preste atenção ao guia de pronúncia. A palavrinha ich, você já aprendeu, significa eu. Habe aqui significa tenho e Hunger significa fome. Eu tenho fome. E para falarmos eu estou com sede ou eu tenho sede, falamos Ich habe Durst. Ich habe Durst. Agora que você já expressou toda a sua fome e sede no aeroporto, pode ser que queira dizer o seguinte em alemão: eu quero comer algo. Eu desejo comer algo. Para expressar o nosso desejo de comer ou beber algo, precisaremos dele. O verbo dos verbos, o mais utilizado dentre os verbos modais e o que assusta mais quem está começando a estudar alemão. O verbo mögen. Mas, professor, por que ele assusta tantas pessoas assim? O injustiçado verbo mögen é considerado um verbo difícil de se pronunciar. Porém, em minha teoria, isso é falso. A grande questão é que não sabem ensinar sua pronúncia de forma definitiva, e eu farei isso dentro de instantes. Para pronunciarmos a letra O com o trema, ou seja, os dois pontinhos sobre ela, temos que fazer um biquinho com a boca e falar suavemente, como se estivéssemos esticando a pronúncia da letra O. E para você ter uma ideia em sua mente do que eu estou falando, imagine uma vaca mugindo.
A vaquinha faz mü, e é exatamente este o som que esta sílaba tem. Mögen, mögen. Tá legal, mas como dizer as nossas frases em alemão, professor? Vamos lá. Para falarmos eu desejo comer algo, falamos ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Note que duas palavras aqui são desconhecidas para você. A palavrinha möchte, que significa desejo, a palavrinha etwas, que significa algo, e a palavra essen, que significa comer. Temos literalmente, eu desejo comer algo. Ich möchte etwas essen. Eu desejo comer algo. Preste atenção ao guia de pronúncia. Não custa lembrar que etwas significa algo ou alguma coisa e que essen é um verbo. Logo em seguida, podemos apenas trocar o verbo essen, que significa comer, pelo verbo trinken, que significa beber. Note, mais uma vez, a semelhança entre o verbo trinken no alemão e o verbo beber no inglês drink. São muito parecidos. Quando usamos verbos como este em alemão, isto é, o verbo desejar, mögen, precisamos sempre de um verbo secundário, que representará a ação que desejamos executar. E este verbo, por sua vez, costuma vir no final da frase, tal como podemos observar nos dois exemplos acima. Podemos até mesmo especificar o que queremos comer ou beber. Para especificarmos o que desejamos comer ou beber, basta substituirmos a palavra etwas, que significa algo, pela comida desejada. Você poderia, eventualmente, dizer que está com vontade de beber uma coca. Então, você diria o seguinte: Ich möchte eine Cola trinken. Ich möchte eine Cola trinken. Note que aqui você trocou a palavra etwas, que significa algo, pela palavrinha eine Cola. Eine Cola, uma Coca-Cola. Ou você poderia dizer que deseja beber uma cerveja. Para isso, você diria o seguinte: Ich möchte ein Bier trinken. Ich möchte ein Bier trinken. A palavrinha ein Bier significa uma cerveja. Ein Bier. Preste atenção ao guia de pronúncia. Ou talvez você prefira pedir um copo de água, dizendo o seguinte: Ich möchte ein Glas Wasser. Ich möchte ein Glas Wasser. Aqui você está dizendo: eu desejo um copo de água. Preste atenção principalmente à pronúncia da palavrinha möchte. Note que o CH é um chiado lá no fundo da garganta. Ich möchte ein Glas Wasser. Ein, Glas, copo, Wasser, água. Um copo de água. Bem, agora que você já foi ao banheiro, bebeu alguma coisa, talvez você queira chamar um táxi para ir até o hotel. Para isso, você precisará usar a expressão Hey, Taxi! Hey, Taxi! Isso mesmo, a pronúncia de táxi em alemão é igual ao nosso táxi no português. Já a palavra endereço no alemão é a palavrinha Adresse. 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 Muito provavelmente você já terá o endereço do hotel em mãos e o entregará ao taxista. Caso você nunca tenha visto o endereço em alemão, aqui vai uma dica. Procure pela palavrinha Straße. Straße, que significa rua. As palavras anexadas a ela serão o nome da rua e o motorista saberá chegar ao destino. Veja só um exemplo. Friedrichstraße. Friedrichstraße 22, Berlim, Deutschland. Pronto, agora sabemos que trata-se da rua Friedrich. Os alemães costumam emendar uma palavra na outra, então dificilmente veremos a palavra Straße aparecer sozinha em um endereço. Outra palavra que pode surgir junto ao nome é a palavra Viertel. 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 Note que o V no alemão tem som de F e as letras I e nada mais são do que um I esticado. Viertel, que significa quarteirão. Bem,
agora que chegamos no hotel, precisaremos dizer o nosso nome e informar a recepção que temos um quarto reservado naquele hotel. Para dizermos o nosso nome em alemão, usamos a expressão Mein Name ist. Mein Name ist, seguida do nosso nome. Por exemplo, Mein Name ist Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Em seguida, convém dizer que você reservou um quarto ali naquele hotel, com a seguinte frase: Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Vamos analisar esta frase em detalhes aqui. Não importa se você nunca tenha visto sequer uma palavra em alemão, você vai sair daqui aprendendo e sabendo o que aconteceu nesta frase. Ich habe significa eu tenho. Ich habe, eu tenho. A palavrinha ein Zimmer significa um quarto. Ein Zimmer. E a palavra reserviert é o verbo reservar no passado. Tá legal? No passado. Reserviert. Na tradução literal desta frase temos eu ter um quarto reservado. Eu ter um quarto reservado. Mas na tradução correta, ideal, é eu reservei um quarto. E é assim que dizemos isso em alemão. Repita comigo mais uma vez. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Bom, agora que nós vimos as nossas primeiras palavras e frases no idioma alemão, que tal conhecermos uma técnica bastante legal que nos permite multiplicar as palavras no alemão? Isto é, esta técnica que nós vamos aprender agora permite que a gente pegue um único verbo em alemão e transforme ele em pelo menos 2 ou 3 novas palavras. Saber fazer isso facilitará em muito o seu ganho de vocabulário e permitirá que você até mesmo possa deduzir aí o significado de algumas palavras quando você se deparar com elas em um texto, pois você saberá qual técnica, qual regra foi aplicada ali, qual regra você pode aplicar ali para fazer a assim chamada engenharia reversa daquela palavra. Ou você pode usar esta técnica para ampliar o seu vocabulário de maneira simples e rápida, pois você pega um único verbo e transforma ele em 2 ou 3 palavras, adjetivos e substantivos. Eu acredito que isso vai ser de grande ajuda para os seus estudos. Vamos conhecer esta técnica de perto. Podemos começar com uma palavra nova em alemão, a palavra identificar, que no alemão dizemos identifizieren. Identifizieren. Esta palavra é um verbo. Tente pronunciá-lo agora usando o guia de pronúncia abaixo. Bem, agora vejamos como transformar este verbo em uma outra palavra em nossa lousa mágica. Primeiramente, removemos as letrinhas E, N da palavra. Afinal, elas representam o infinitivo do verbo. Em seguida, adicionamos 3 letras mágicas que transformarão este verbo em um adjetivo. As letrinhas em questão são as letras B, A, R. Temos agora a palavra identifizierbar. Identifizierbar, que significa identificável. Então, de uma só palavra, passamos a ter 2 palavras, um verbo e um adjetivo. Muito legal, não é mesmo? E se eu disser a você que podemos ir mais além e transformar este novo adjetivo em um substantivo? Para isso, iremos adicionar a palavrinha kite ao final desta palavra. Pronto, temos um substantivo que significa identificabilidade ou capacidade de identificação. Então tínhamos inicialmente um verbo, identificar, passamos para um verbo e um adjetivo, identificável, e então de um verbo para um adjetivo e um substantivo. De uma única palavrinha, passamos a saber de 3 palavras. Mas, se você achou esta palavra fácil demais e ainda não está convencido de que isso é real e funciona, vamos usar uma palavra diferente aqui, o verbo disponibilizar, que no alemão é o verbo verfügen. Verfügen.
De início, sua pronúncia pode assustar um pouco, mas agora veja como fica fácil ao aplicarmos o guia de pronúncia logo abaixo. Agora, vou fazer a mesma coisa que fiz com a palavra anterior e remover as letrinhas E, N e adicionar as letras B, A, R. Temos então a palavra verfügbar. Verfügbar. Este adjetivo significa disponível. Vale lembrar que todas, absolutamente todas as palavras no alemão que terminam com BAR são adjetivos que se originaram de verbos, tá legal? E não paro por aqui. Agora vou transformar este adjetivo em um substantivo, adicionando a palavrinha Keit ao final. Temos então a palavra Verfügbarkeit. Verfügbarkeit. Este palavrão, por assim dizer, significa disponibilidade. Tenho certeza de que se eu simplesmente colocasse este palavrão na tela e pedisse a você que decorasse, você ficaria com dúvida e provavelmente iria desanimar, iria desistir, pois iria pensar assim: bem, são tantos palavrões, eu não estou dando nem conta deste, quem dirá dos outros, não é mesmo? E aqui estamos nós, mais uma vez. De uma única palavra, construímos duas, multiplicando o nosso vocabulário. E tudo isso ainda continua sendo a ponta do iceberg. Imagina só se você soubesse, por exemplo, de 100 verbos. Em poucos minutos, usando essas técnicas, você saberia de 300 palavras em alemão e não precisaria decorar absolutamente nada no dicionário, nem passar horas fazendo exercícios chatos e cansativos em um caderno. Bom, agora que você assistiu nossa aula completa de alemão para viagens, utilizando a metodologia EFRITZ, que nós utilizamos para iniciantes lá no curso fechado, eu vou te ensinar a aplicar o nosso cronograma de estudos na aula, no conteúdo que você aprendeu, tá? Porque uma coisa é você apenas assistir a esta aula. Outra coisa é você utilizar as nossas técnicas de estudo, usando o nosso cronograma de estudos, para ter o contato regular, correto com a língua e aumentar a sua base de conhecimento, melhorando a sua taxa de retenção, temas dos quais eu falei no primeiro vídeo. Então, já coloquei o cronograma aqui, já listei os dias, né? Vamos supor que você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando que você precisa ter o contato regular pelo menos 5 vezes por semana, tá? 1 ou 2 vezes por semana não vai funcionar, o seu aprendizado não vai evoluir. Então, na segunda-feira, vamos supor que no dia 1, esta aula aqui você assistiu no dia 1, tá? Então, hoje você faz a aula 1. Aqui no caso, estou exemplificando com a aula que você acabou de ver de alemão para viagens. Então, você vai fazer a aula 1. E o que você vai fazer? Quando nós estamos começando a estudar um novo idioma, ele tende a ser mais difícil no começo, tá? Principalmente se o alemão for o seu primeiro idioma estrangeiro. Então ele vai tender a ser um pouco mais difícil no começo, mas com o tempo ele vai ficando fácil. No começo, igual eu falei na aula 1, até mesmo na aula ao vivo de número 1, as primeiras palavras tendem a ser as mais difíceis, então você vai fazer esta aula e vai fazer as anotações das palavras novas para você. Se todas as palavras forem novas, você vai fazer a anotação de todas elas. Você vai anotar uma coluna, você vai colocar as palavras em alemão, na segunda coluna a tradução e na terceira coluna a pronúncia, tal como eu coloco na aula. Tá? Tal como você viu ali na apresentação. E ao escrever essas palavras, você vai pronunciá-las em voz alta, pausadamente. Uma por uma, você vai falar ela em alemão, depois vai falar a tradução. Eu recomendo que você use cores diferentes, tá? Não só a cor azul para fazer a anotação. Recomendo que você use cores diferentes. Uma cor que ajuda na memorização é a cor vermelha. No começo, isso vai fazer diferença para você. Então, toda aula que você fizer, você vai fazer um glossário ou copiar todo o conteúdo dela em um caderno à mão. No começo, você vai montar um glossário com as palavras novas, tá? Anotando a palavra em alemão, a tradução e
a pronúncia, tá? Vamos colocar aqui com todas as anotações. Então você vai ouvir o áudio, você vai ler na tela enquanto você está ouvindo, vai fazer a assimilação audiovisual e vai anotar as palavras em alemão, a tradução em português e também a pronúncia, tá? Isso no primeiro dia. Se você tem só 15 minutos para estudar, só 20 minutinhos, não tem problema. Se a aula for maior, você divide ela em 2 ou 3 partes. Tá legal? Então, vamos supor que no dia 1 você fez a aula 1, tal como você acabou de assistir aqui hoje. Se você não fez as anotações, volta lá, refaz e já monta o glossário com as anotações aí em seu caderno. No segundo dia, as chances são de que você vai se esquecer de muitas coisas, tá? Nós, aqui nas aulas, sempre trabalhamos dentro de contextos. Aqui agora foi de uma viagem para a Alemanha, mas sempre trabalhamos com pequenas histórias, com personagem nessas histórias para criar a contextualização e também ajudar na memorização. Mas no dia 2, então o que você vai fazer? Antes de ir para a próxima aula, tá? Você vai revisar a aula de número 1, tá? Do dia anterior. Então você vai fazer uma revisão, você vai repassar o conteúdo daquela aula. Se você não reteve muita coisa, você vai refazer a aula por completo. Você pode até fazer em ritmo mais acelerado ou apenas repassar as anotações que você fez, reler em voz alta cada palavra. Tá? Se preciso for, você anota tudo o que é explicado na aula, todas as frases e todas as palavras, tá? Porque no começo a memorização tende a ser um pouco mais difícil mesmo, mas com o tempo ela vai ficando mais fácil. Então você revisa a aula do dia anterior. Feita esta revisão, tendo tido um aproveitamento relativamente bom da aula do dia anterior, você faz a próxima aula. Aqui no caso seria a aula 2, tá? Aqui pressupondo que você tem um material, tá? Você pode fazer isso com as aulas que você já usa, que você já tem, com os materiais que você já tem em mãos, com os vídeos do canal, ou igual os alunos fazem com as aulas do nosso curso fechado. Você vai para a aula 2. O ideal é que essas aulas sigam uma sequência evolutiva de ensino, tá? Tenham uma evolução, uma didática que evolui gradualmente do básico até o avançado, mas você pode aplicar este cronograma com o material que você tiver aí à mão, tá? E aí você faz a segunda aula. Isso você pode adaptar ao tempo que você tiver disponível. Se você tiver 15 minutos, 20 minutos, você divide a aula, ou então pega aulas com uma duração menor que caiba no tempo disponível seu, tá? Eu recomendo você fazer aulas que sigam uma sequência didática que vai do básico gradualmente até o avançado e não estudar temas aleatórios. Eu não recomendo você estudar, por exemplo, hoje eu vou estudar números, hoje eu vou estudar as partes de uma casa, tá? Aqui nós trabalhamos sempre com contextos, com pequenas histórias, acontecimentos para gerar a contextualização. É isso que faz a diferença no seu aprendizado, tá? Como você pode ver, se você já participou de outras lives do canal, você vê que eu sempre trago uma aula dentro de um tema específico, de uma história com alguma coisa acontecendo, tá? Então, o poder da contextualização ajuda e muito na memorização, principalmente de quem está começando. Um grande erro que muitas pessoas cometem é de estudar coisas aleatórias. Hoje eu vou estudar as partes de um carro. Você vai memorizar alguma coisa, mas fora de um contexto, tá? Depois você vai estudar as partes de uma casa, depois você vai estudar os números, fica tudo bagunçado. Não tem uma sequência que evolui de evolução do básico, passando para o pré-intermediário, intermediário, avançado. Sem isso fica difícil você ter um progresso, tá? Por isso é importante você ter um material adequado também para poder usar este cronograma de estudos da melhor maneira. E aí, na quarta-feira, no terceiro dia, você não vai para a terceira aula. Você vai fazer uma revisão das aulas 1 e 2. Porque você já aprendeu um conteúdo na aula 1, viu mais coisas na aula 2. É muita coisa para você reter na sua memória no começo. Elas começam a se perder, tá? Começa a diminuir. Então você precisa trazer aquele conteúdo sempre à tona, deixar ele sempre fresco na memória. Então você revisa as aulas 1 e 2.
tá? Então no terceiro dia você faz uma revisão das aulas 1 e 2 para trazer à tona na sua memória aquele conteúdo que já foi estudado, tá legal? E não avança, não aprende coisas novas. Você tem que masterizar o que você já aprendeu. Às vezes, mais vale dominar muito bem o pouco que nós sabemos do que dominar pouco muita coisa. Não adianta você aprender muita coisa sobre as quais você não terá domínio nenhum. Tá legal? No quinto dia, na quinta-feira, né, no quarto dia, você faz a aula de número 3 ou próxima aula, tá? Você não vai fazer revisão nenhuma aqui porque você já fez revisão no dia anterior. Você vai fazer uma aula nova. Faz a aula de número 3 ou a próxima aula do seu material aí, fazendo as anotações. Se a aula tiver áudio, você vai fazer a aula normalmente, escutar o áudio depois. Depois você vai escutar apenas o áudio lendo o texto também, tá? Isso tudo vai ajudar na sua assimilação audiovisual, mas sempre lembrando que é importante você criar um glossário com as palavras novas. E eu recomendo fortemente que você também monte uma tabela no Excel somente com verbos em alemão, tá? Porque os verbos dão origem a outras palavras, são um pilar fundamental do idioma, então eu recomendo que você tenha uma tabela só com os verbos, a tradução, a pronúncia e como eles ficam no passado, tá? Eu recomendo você já começar a organizar isso, que vai ajudar bastante no seu controle de vocabulário, tá legal? No quinto dia, na sexta-feira, você vai revisar a aula do dia anterior e então vai para a próxima aula. Na verdade, é o mesmo esquema, tá? Aqui do segundo dia, tá legal? Esse cronograma ele vai apenas repetindo, ele apenas vai se repetindo com aulas diferentes. Aqui eu coloquei 5 dias, mas você pode dedicar, por exemplo, o final de semana para fazer uma revisão do conteúdo da semana toda. Se você conseguir encaixar mais um dia de estudos, por exemplo, sábado ou domingo, sábado/domingo, você faz uma revisão geral do conteúdo da semana. Note que aqui eu não estou pedindo para você estudar 1, 2, 3 horas por dia. Não, você adequa isso daqui. Eu recomendo que você estude pelo menos 30, 40 minutos por dia, tá? Mas se você não conseguir pelo menos 20, o importante é estudar todos os dias sem falhar. Em 2 semanas fazendo isso daqui, mesmo contra a vontade, tá? Mesmo falando, nossa, eu vou fazer só porque o professor ficou falando, buzinou na minha orelha, mesmo contra gosto, em 14 dias, 2 semanas, 3 semanas, isso aqui já vira um hábito para você, ao ponto de você ficar de consciência pesada se você não fizer isso, se você falhar, entendeu? Então, quando você cria um hábito, aí sim os seus estudos evoluem, tá? E você manter o contato regular correto com a língua. Você fazendo isso, constrói o seu núcleo de conhecimento, porque você começa a ter contato, começa a revisar, sempre trazendo os conteúdos mais antigos à tona, está sempre em contato com aquilo. Muita coisa é relevante, né? Muita coisa que você estudar são palavras úteis para o dia a dia. Então, as chances são de que você não vai mais se esquecer de muitas palavras. Óbvio que isso leva um tempo, algumas semanas ou meses, para a sua taxa de memorização melhorar, aumentar, você começar a reter mais vocabulário e seu núcleo de conhecimento, consequentemente, também aumentar, tá? Tudo isso através do contato regular, feito da maneira correta, utilizando este cronograma de estudos que você pode aplicar, adequá-lo à sua rotina e também aos materiais que você tem em mãos, tá? Lembrando também que nós temos um curso fechado sobre o qual eu irei dar mais detalhes no próximo vídeo desta série. O curso usa a metodologia que foi apresentada aqui, que foi sendo desenvolvida e aprimorada ao longo de anos enquanto eu trabalhava como tradutor e dava aulas particulares, até chegar na versão mais atual, que mais permitiu alunos saírem do absoluto zero e chegarem ao nível avançado do idioma alemão. Eu irei dar mais detalhes sobre ele no terceiro e último vídeo desta série chamada A Semana do Alemão e Fritz. Espero que você tenha gostado deste vídeo e a gente se vê no próximo episódio desta série. Aqui é o Rodrigo falando, o seu professor de alemão. Um abraço.